E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Bahrein e aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esse programa e o nosso review. Parece que a Renault foi atingida pelo raio da morte. É engraçado, né? Os dois carros tiveram uma pane ali, simplesmente pararam, mas não vamos antecipar a pauta, né, Débora? Vamos agradecer aos nossos apoiadores, que são aqueles que toparam a nossa campanha coletiva e contínua de financiamento para poder auxiliar o BP na manutenção dos seus servidores, na aquisição de novos equipamentos. Estamos felizes aí que a cada semana sempre entram 2 apoiadores novos, mas vamos agradecer todos eles, que é o Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos e Rogério Froner. Exatamente, muito obrigada por estarem apoiando o nosso trabalho. Fica a promessa para o próximo mês, a gente tá dando uma mudada aí um pouco na cara do site. Exatamente, porque essa semana atingimos, agora já vamos ter dinheiro, né, para poder comprar o site novo, né, o template novo, com novos plugins, tudo que vai deixar o site mais bonito e mais acessível e com novas funcionalidades que vão auxiliar vocês aí na navegação, acessos ao BP, compartilhar e receber também as postagens. Exatamente. A meta de gravar um podcast por semana a gente já está cumprindo, mas agora a gente vai traçar outras coisas para o crescimento do site, né? Porque agora a gente vê que já é possível continuar. Mas não deixem de apoiar o boletim. Esse apoio é muito importante pra gente, tanto no site quanto no podcast e em outros planos que a gente tem pro futuro do site. Exatamente. E no post desse episódio tem lá o link para você acessar o nosso perfil, as propostas dentro do Apoia-se. Fica o convite a todos. E bom, vamos ao GP do Bahrein. Que, né, Débora? A gente já tinha previsão, no preview a gente já falou que o GP do Bahrein seria a casa da Ferrari, a Ferrari tinha bom retrospecto lá, os números sempre favoreceram a Ferrari, a gente não esperava um domínio tão avassalador como foi nos treinos livres e no treino classificatório. Exatamente, como a gente tinha falado no próprio preview, né? Geralmente a Mercedes vinha fazendo a pole e a Ferrari levava melhor na hora da disputa da corrida. Mas foi algo que não aconteceu durante o final de semana, a Ferrari acabou dominando todos os treinos livres, ou com o Vettel ou com o Leclerc. Depois, na classificação, a gente acreditou, né, que aquele modo festa ia estar liberado para própria Mercedes conseguir passar a Ferrari. Não foi algo que aconteceu. O Leclerc brilhou no sábado, né? Conseguiu atingir o que era o recorde do Vettel no ano passado e depois bateu o recorde dele, né? Então foi uma classificação espetacular pra Ferrari, mas aí depois a gente vai ver, né, falar um pouquinho da corrida que vai ter toda a reviravolta. Parece que inverteram o jogo, né? E o bacana da classificação, a gente já vinha falando, né, que a Haas seria uma das forças da temporada, tá sendo uma grata surpresa, quão bem ela tá vindo nas classificações, pelo menos, porque ela acabou colocando Kevin Magnussen em sexto, Romain Grosjean em oitavo, e entre eles tinha um estranho no ninho. Exatamente, que foi o Carlos Sainz, né? Na verdade, nessa prova, na classificação, os 2 carros da McLaren foram pro Q3. Fazia tempo, acho que fazia anos que a gente não via os 2 carros da McLaren no Q3, acho que desde 2014. Vou até puxar essa informação depois e colocar no post. Foi algo surpreendente. Eu lembro que os grupos que eu tô que são de McLarista, o pessoal, tipo, era como ganhar a Copa do Mundo, era uma alegria. Então tinha que não durou muito na corrida, mas como ainda estamos no quadro, eu acho que é legal ressaltar isso, né? Que como tanto a gente teve a subida das 2 McLarens, a gente teve quedas de pilotos, né, no Q1 e no Q2 que foram surpreendentes. Sim, mas essas quedas, às vezes... Agora pra mim, olhando assim, eu vejo que parece que o grid dos 10 tá muito pequeno pra toda essa disputa que tá tendo no meio. Apesar de que a gente viu que o Ricardo não avançou, o Nico Hülkenberg também, os 2 carros da Renault não chegaram nem perto de ir pro Q3, né? O mais próximo foi o Ricardo, mas mesmo assim não foi aquela performance brilhante, né, que a Renault havia prometido. Mas de qualquer forma eu continuo ressaltando isso, que parece que o Q3 agora ele anda muito injusto.
E a gente também consegue ver uma variedade de equipes, né? Não é mais aquela coisa encaixadinha que era Ferrari, Mercedes e Red Bull. Assim, como eu posso dizer? Só... Era aqueles bloquinhos que a gente via das equipes, né? O meio já tá bem mais misturado essa temporada. Exato. E falando sobre o Q3 não, das classificações de quem foi eliminado, um que tá deixando a desejar é o Pierre Gasly. Ele tá sofrendo muito, eu não sei se é uma questão de adaptação com a nova equipe, com o novo carro, tudo bem, todos eram grupo Red Bull, mas ele não tá se encontrando dentro do carro, não tá se encontrando dentro da equipe, porque ele ficou em 13º, muito distante do 5º lugar do Max Verstappen. Tá deixando a desejar bastante com esse desempenho dele. Na verdade, a gente vê uma disparidade às vezes nessas duplas, né? Porque o próprio Albon, na verdade, nessa corrida, ele ficou bem à frente do que o Kvyat conseguiu fazer. E também, por ser um piloto experiente, já passou pela Red Bull e pela Toro Rosso, deixou um pouco a desejar nessa classificação. Exato, mas uma coisa que chega a ser interessante, o Pierre Gasly tá tendo desempenho das STR, ele tá sempre próximo das duas, então é aquela coisa que eu falei, ele parece que ainda não se encontrou nessa questão de estar numa equipe de ponta, numa equipe da frente. O que fica a dúvida é quando que realmente o Mark vai promover o Kvyat para Red Bull para que o Max Verstappen possa vencer uma corrida. Agora vamos entrar na corrida e já vamos aproveitar então, não falando já não falando assim dos vencedores, vamos falar sobre o Max Verstappen, porque o desempenho dele é o que ele tá tendo do carro da Red Bull, tá sendo muito mais fator Verstappen, carro bom, do que motor Honda. Porque eu acho que o reflexo do que é o motor Honda é o que é o Gasly. Eu acho que o que o Verstappen tá fazendo de estar em quinto, quarto, brigando por um pódio, é muito mais fator Verstappen, braço Verstappen, do que realmente um motor Honda de grande desempenho. Eu acho, só para concluir, eu acho que é muito mais parecido o que era Vettel na época da Red Bull, quando ele tinha o Mark Webber. Era um piloto que se destacava perante ao seu companheiro de equipe. Você tinha essa disparidade. Às vezes o Webber brilhava uma vez ou outra, tinha uma vitória ou outra, né? O Max Verstappen ele tá sendo esse diferencial do desempenho da Red Bull. Então eu acho que a questão agora é a Red Bull pensar se compensa ainda manter o Pierre Gasly. Isso que você falou é verdade, porque eu fico pensando se o Ricardo tivesse esse ano na Red Bull. O carro é um carro bom, casou com o motor Honda, sim. A gente não pode negar que o motor Honda é um outro motor, não é a mesma coisa. A gente vê a dificuldade que a Renault tá tendo com os motores e com o conjunto deles. Isso do piloto faz toda a diferença realmente no carro. A gente pode falar até isso da Alfa Romeo, porque o Kimi Raikkonen, por mais que a Alfa Romeo esteja demonstrando que é um bom carro, o Raikkonen, com toda essa experiência que ele tem, de já ter passado por outras equipes, de ser um piloto campeão, ele tá entregando mais resultado para a Alfa Romeo. Por exemplo, ele tem os 10 pontos que a Alfa conquistou e o Antônio ainda não tem ponto nenhum. Exato, Tudo bem, é um piloto estreante, tem vários fatores, mas quem trouxe os pontos que a Alfa Romeo tem hoje foi o próprio Kimi Raikkonen. O Kimi hoje terminou em sétimo com louvor, porque eu lembro que na transmissão ele apareceu muito, acho que eu tava brincando que se a Alfa Romeo tivesse pequenos patrocinadores, eles estariam felizes, porque mostrou um Kimi aguerrido, um Kimi que estava disputando posição, um Kimi que soltou um dos melhores rádios que a gente teve até agora de 2019, 2 corridas, mas um rádio épico em que o mecânico pergunta pra ele: Kimi, como está a sua asa dianteira? Aí o Kimi responde: vocês que tem que me falar. Cara, isso é muito Kimi Raikkonen, foi muito bacana ver isso. Mostra que o Kimi tá à vontade na equipe até pra dar uma resposta dessa, né? Então, é o que você falou. Essas duas equipes, eu acho que podemos colocar até 3 junto com a própria Haas. São 3 equipes que tem um piloto só se destacando. Que o Kevin Magnussen também tá fazendo uma excelente temporada. E o Kevin Magnussen ele tá fazendo exatamente o oposto do que o Grosjean poderia fazer. Simplesmente evitar contatos. Kevin Magnussen, essas 2 corridas, ele foi um gentleman em pista. Você via que toda vez que queria tomar uma ultrapassagem, que ele via que não tinha que brigar e deixava passar. Então o Kevin Magnussen teve esse amadurecimento. A Haas tá tirando muito proveito disso. Eu acho que a Haas, se eu não me engano, é a 6ª colocada. Tá com 8 pontos. Empatada com a própria McLaren, né? Que também tá com um só piloto, que é o Lando Norris, coitado do Carlos Sainz. Carlos Sainz que vinha numa corrida excelente, vinha disputando
roda com o Max Verstappen. Teve uma melhor posição de largada do que a do companheiro de equipe, porque ele largou em 7º. Sim, e o Lando Norris ele tá tendo um pequeno problema, que é de largada. Ele perde bem Ele perde bem muita largado. posição, ele tá com muita largada o Weber Barrichello. Uma pena. Eu acho que se ele tivesse tido uma largada melhor... Mas pro Norris foi uma boa corrida, porque foi os primeiros pontos que ele conquistou pra ele, né? Os primeiros pontos da vida dele. Não, foi uma excelente corrida do Lando Norris. Assim, foi uma corrida de gente grande, o desempenho dele foi muito bom, não deixou a desejar, foi bem... E é justamente uma coisa que ele comemorou, que a McLaren teve sim um bom desempenho na corrida hoje. Além da classificação, eles fizeram um bom trabalho na corrida. Tirando todos os problemas que o próprio Sainz teve, né? O Norris ele largou de 9º, já na primeira volta ele caiu pra 14º. Aí depois ele veio galgando, e na 8ª volta já tava em 9º novamente. Então assim, você vê que não é o problema de velocidade, é realmente de largada. Foi a mesma coisa que a gente viu do Leclerc largando na frente. Ele também teve esse problema na largada, perdeu posição, depois ele conseguiu retomar a ponta, né? Exato. O Leclerc, ele já agora... Vamos partir para as equipes de cabeça. Ele teve a largada dele não foi tão ruim. A largada dele foi uma largada boa. Ele soube se defender muito bem das Mercedes. Eu achei sensacional a primeira curva, porque o Vettel já tinha tomado a dianteira, né? E aí ele dá meio que uma sambada na frente das duas Mercedes para poder defender a posição dele. Então ele veio, tipo, tesourando, é óbvio. Depois o Bottas conseguiu passar, porque ele já tinha ultrapassado Hamilton, né? Ele passou o Leclerc, e aí depois, na segunda volta, o Leclerc já tinha retomado a segunda posição. Mas o que eu achei legal foi essa primeira curva, que ele foi meio cortando, assim, pra ele poder tentar defender. Não deu muito certo, mas foi algo legal. Foi legal, e outra coisa, ali você tem Vettel, puta de um piloto, todo mundo pode questionar o que for, mas... É um monstro em largada. Não tem que se questionar sobre a capacidade dele. Hamilton, pensa comentários. Bottas, que por mais que todo mundo seja crítico, tá tendo um bom ano. Um ano melhor, muito melhor do que o ano passado. Eu acho que a transmissão nem mostrou o Ocon, porque eu acho que a Mercedes deve ter mandado o Ocon de volta pra França. Porque ali eram 3 grandes pilotos contra um menino que chegou ontem na Fórmula 1, já tá numa cockpit de uma Ferrari, algo que eu acho que desde a década de 50 não acontece isso, de termos um piloto tão recém-chegado na Fórmula 1 e já tá no cockpit da Ferrari. Apenas 21 anos. É uma tremenda responsabilidade, é muito diferente do que era aquela responsabilidade que o Vettel teve na Red Bull, eu acho pouco parecida com a que o Hamilton teve quando chegou na McLaren, mas o Hamilton foi toda uma situação totalmente diferente, que ele já foi moldado para ir para a McLaren, já direto para a McLaren, ninguém tinha essas questões de pegar equipes pequenas para poder ascender para grande, não, ele já foi, então, mas só que o Leclerc ele tá enfrentando um monstro gigante e tá se dando bem. Ele tá tendo que vencer o que eu vou puxar um pouco a sardinha, que a gente vai publicar um texto que eu praticamente uma crônica sobre a corrida, mas o Leclerc agora ele tem que vencer um monstro que é ele mesmo, vencer ele, porque ele foi pra Ferrari muito novo, por mais que a gente fale assim, ele é um piloto que ele não tem muito que provar, porque ele era um piloto bom na Sauber, foi pra Ferrari, ele já foi pra Ferrari sabendo, condicionado, que ele ia trabalhar pro Vettel, então a equipe espera que ele faça o trabalho dele, e não muito além do limite. E quando ele chega e faz uma pole, e depois quase vence, ele não tinha que provar nada pra ninguém, é mais por ele mesmo que tá com essa pressão de fã cobrando. Bom, a gente sabe que a mídia da Itália é muito forte nisso, em questão de cobrar o piloto, porque o Vettel vive sendo massacrado agora, depois, né, dessas várias tentativas de conseguir um título pra própria Ferrari. Então o Leclerc ainda tá naquela coisa de transitando entre eu tenho que entregar o meu trabalho, mas não tô sendo extremamente cobrado porque eu ainda sou novo aqui. E a Ferrari mesmo tá tendo que lidar com isso, né? Ela veio de conflitos internos e de um ano bem complicado no ano passado, e aí colocou um piloto mais novo que eles talvez acreditassem que não fosse aquele piloto ideal para poder fazer o melhor campeonato possível, então até por isso ele não tem a vez de ser um primeiro piloto, né? O Vettel tem mais experiência e tudo mais, mas
o Leclerc, ele tem que tentar se acalmar. A gente viu até os próprios rádios dele, né? Ele ficando afoito de o carro tá perdendo potência e ele não conseguir. E a equipe falando assim, vai com calma, porque você só precisa chegar. Você só precisa trazer o carro pra gente. Traz o carro. Não tenta fazer outra coisa. Porque a gente só espera que você termine essa prova. E era aquela questão mesmo já do piloto maduro, né? Que o piloto maduro, ele já vai perguntar, a equipe, que eu tenho alguma coisa pra fazer? Não tem, tá bom, então eu vou levar o carro pros boxes. E ele toda hora ele ficava questionando, né? Vocês podem fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa no carro? Alguém me tira dessa situação porque eu não tô sabendo lidar com isso aqui. E a voz dele era daquele choro segurado, né? Não posso deixar o meu olho marejar porque senão eu não vou enxergar a pista direito. Cara, eu acho que foi os últimos minutos mais tensos que a gente teve numa corrida. Eu acho que, olha, desde GP do Brasil de 2008, eu não tive um final de GP tenso dessa forma. Essa tensão. Porque nos últimos anos, que decisão de campeonato tem sido tão antes. Que você não consegue chegar nessa emoção no você limite, não chega né? Essa emoção que foi do Leclerc ali. Eu só queria falar mais uma coisa, porque eu vejo, não o Leclerc só, eu vejo a Ferrari, né? O domínio do Leclerc esse final de semana não foi aquela coisa de você torcer pra um piloto, porque, nossa, ele tá vindo só da Fórmula 2, não sei o que, toda a história dele. Também tem aquele peso de temos a possibilidade de tirar o campeonato da Mercedes. Existe alguém que talvez possa fazer isso. Não estou colocando isso nele, mas qualquer outro piloto que consiga terminar a corrida na frente e consiga ir tirando esses pontos da Mercedes, é como se fosse buscando a quebra da era que a Mercedes construiu pra ela. Não é só isso. O Leclerc no pódio, a vitória do Leclerc ia ser a primeira vitória de um piloto da academia Também. da Ferrari. Quantos anos a gente vem vendo a Ferrari colocar algum piloto na academia dela e esse piloto, sabe, simplesmente desaparecer no... O mais próximo que nós tivemos foi o Jules Bianchi, que infelizmente faleceu, padrinho do Leclerc. Agora a gente tem Leclerc, é o primeiro piloto da academia da Ferrari. Você vê, a Renault tem academia, chegaram pilotos da Renault, a Red Bull, se vacilar, o quarto do grid é deles, de pilotos da academia. A McLaren, a mesma coisa com o Lando Norris. O Hamilton foi o piloto da academia da McLaren, que a McLaren já não fala academia, fala piloto de desenvolvimento, né? Piloto de desenvolvimento da McLaren. Agora nós temos o Lando Norris, mas só que o Leclerc, ele é tudo aquilo que a Ferrari sempre quis ter, um piloto jovem, um piloto bom, que representasse bem a equipe. A Ferrari tentando perder aquela cara de que ela tinha antes, só de que só contratava piloto experiente e campeão. Exatamente. Exato. Ele é um moleque correndo, e foi uma coisa brilhante que eu vi do Vettel falando, né? A partir do momento que você faz a sua primeira pole, você deixa de ser um menino e você se torna um homem. Você agora se tornou um homem. Porque a pole, ela é muito representativa. A pole, ela é algo que, assim, ela é uma vitória sem glamour, mas só que é uma coisa que o piloto conseguiu, sim, é sempre um levar ato, o carro ao extremo, e é um ato brilhante. Eu lembro, 1994, Rubinho Barrichello conseguindo uma pole em Spa-Francorchamps, uma Jordan. Cara, aquilo, sabe, foi lindo, foi espetacular. Nico Hülkenberg, 2010, até no final de semana se lembrou muito dessa pole dele aqui no GP do Brasil, pela Williams. A pole position é muito representativa. Porque a primeira do Bottas também foi bem marcante. A primeira do Bottas, essa briga do Verstappen querer chegar na pole, né? Ele tem vitória, mas não tem pole. É algo pesado a pole. A pole do Massa na Áustria, agora na era Mercedes, acho que foi em 2014, que foi algo também assim, gente, a pole, ela é muito significativa emocionalmente para um piloto. Ela é muito, porque você vê que quando o Schumacher bateu o Senna em poles, ele se emocionou na coletiva de imprensa, um vídeo famosíssimo que tem, o repórter insistindo em fazer pergunta pra ele, e tipo, o Ralf Schumacher sem saber o que fazer, o Mika Hakkinen sem saber o que fazer, Schumacher chorando porque tinha batido os recordes do Senna. O Hamilton bateu o recorde do Senna, ganhou o capacete, que é o do Senna, que foi simbólico. A emoção dele, porque bater vitórias, eu acho que vitórias é algo tipo, tudo bem, é a conquista do Grande Prêmio, mas ainda não é. Mas a vitória não se resume a tudo, porque a gente pode ver justamente essa corrida. Você não fez a pole, você venceu a corrida. Caiu no teu colo. Caiu no seu colo. De alguma forma, essa vitória às vezes não é completamente merecida, assim. O próprio Hamilton tava assim.
ele tava emocionado por ter ganhado, mas só que ele teve conflito nessa emoção dele, que no rádio ele falou, pô, foi chato o que aconteceu com o Leclerc. Ele depois na sala de espera, ele falando com o Leclerc, cara, você correu muito, ele tava fazendo uma corrida de campeão. Você tipo... Aí o Leclerc tinha o problema e falou, cara, isso vai acontecer com você hoje sempre. Desculpa os haters, mas o Hamilton hoje foi o maior piloto da história moderna da Fórmula 1. Pra mim, ele superou Senna, Schumacher, Vettel, todo mundo, porque aquela forma dele estar sentado ali na mesa, relaxado, conversando com o Leclerc, olhando na cara do Leclerc, falando, Leclerc, correu muito, cara. Ele fez muito hoje. É muito representativo aquilo. Os fãs do Hamilton têm que ficar felizes e os haters têm que pensar 2 vezes de criticar ele. Eles podem ter críticas por N coisas, mas só que sobre personalidade o cara tá mandando muito bem. Então, assim, eu acho que essa é uma corrida que eu vou dar um spoiler da tua crônica. O ano que vem o Casola, eu vou pedir pra ele fazer os 365 dias desse texto. Que vai cair não, vai cair na segunda. Então não vai dar pra ele fazer. Aí eu peço pra ele, de qualquer jeito. Porque eu acho que com o trabalho de esmero que ele tem de contar uma história, eu acho que ele vai ser bem bacana. Porque é uma corrida que vai entrar, assim, pra história do automobilismo, da Fórmula 1, porque o Leclerc tá tendo a jornada do herói. Teve perda, ele teve convite para uma batalha, recusou da forma de ter vindo para a Fórmula 1, mas foi para Alfa Romeo, provou o seu valor, agora foi para Ferrari, teve a primeira derrota, que faz parte da jornada do herói. Ter uma primeira derrota, a gente lembra, né? Eu acho que o melhor exemplo que tem de filmes da jornada do herói é o do Rock, que ele, primeira vez, ele perde, ele toma uma surra, ele perde a luta com o Apollo Creed, aí depois, no segundo, ele vai e vence. Então é a mesma coisa o Leclerc, ele perdeu hoje, mas ele vai ter cabeça erguida, ele vai ter uma equipe, ele vai ter um piloto, ele vai ter o Vettel, que já teve a humildade no rádio em falar que ele reconheceu que errou na rodada, a gente já vai falar sobre a rodada dele, e que ele ficou triste, olha só, triste de dentro do cockpit por ver a televisão, ver o que aconteceu com o Leclerc. Então você imagina como o Vettel deve ter descido acabado do carro. A gente sabe como é que ele é. Ele é um cara emotivo. Aquele negócio do bigode deles, gente, pra quem conhece o piloto, sabe que é muito representativo. É um amadurecimento do Vettel. Ele tá querendo criar um novo Vettel, uma nova persona dele. Um Vettel maduro, um Vettel mais homem, um Vettel pra puxar o cabeça da equipe Ferrari. E o que aconteceu hoje vai fazer com que ele tenha essa mudança, amadurecimento. Então a gente está vendo os 2 crescimentos de 2 pilotos da Ferrari de uma forma que a gente nunca viu dentro da Ferrari. Sim, porque a gente tinha o Kimi, que era realmente o piloto escudeiro, apesar de ser um piloto que a gente conhece a trajetória excepcional que ele teve, e isso a gente não pode duvidar. Os campeonatos que ele disputou com o Alonso, para mim, foram sensacionais. Mas o Vettel e o Leclerc, eles estão ali provando 2 coisas diferentes. O Vettel sendo questionado todo o tempo, dos campeonatos que ele venceu ter sido só por conta do carro, não ter sido braço dele. E a gente já acabou de discutir hoje que foi braço. Exatamente. O Leclerc tendo que provar o valor dele dentro da Ferrari, mas sem ser aquele cara de chegar e falar assim, não, eu sou o primeiro piloto, eu tenho que ser o primeiro, tá vendo? Eu tô entregando mais do que a pessoa que vocês estão confiando. E não, a gente tem que ver que a Ferrari, ela tá tentando crescer com os 2 pilotos. Às vezes, que nem a atitude que eles tiveram na Austrália, foi complicado? Foi. Só que eles não sabiam muito bem o que o Leclerc podia fazer ali. Se naquela disputa um dos 2 ia ficar afobado e ia acabar perdendo o carro. Porque a gente pode transferir agora pro Bahrein, que justamente o Vettel disputando com o Hamilton acabou rodando sozinho. Poderia ter acontecido isso na Austrália, teria sido um resultado pior pra equipe. Só uma coisa que você falou, que foi essa coisa de chegar na equipe peitando, me lembrou o Hamilton em 2007. Perdeu um título exatamente porque fez isso. Porque se ele tivesse tido tranquilidade, maturidade pra chegar e falar, não, vamos deixar o campeonato correr até o momento que a gente pode se decidir, sou eu ou o Alonso a disputar o título. Após que se ele tivesse feito isso, ele teria vencido o Alonso e teria ganhado o título de 2017. 2007. O Hamilton olhando pro Leclerc ali, ele pode ter não lembrado, mas ele puxou todo esse amadurecimento dele daquele Hamilton de 2007 pra cá, 12 anos de evolução e amadurecimento dele, e chegar e falar pro cara, calma, você vai chegar lá, você tem, já tem uma equipe que tá trabalhando a favor de vocês. Hoje, posso falar uma coisa que seria legal?
seria legal o pós-corrida com esses caras. Eu não sei se não deve ter, porque já não é que nem a gente que quando já sai do kart senta e fica conversando, tomando uma cervejinha ali. Mas deve ter sido algo muito gostoso. Porque por mais... Não na Renault, que da Renault deve ter sido uma coisa mais tempo. Eu acho que ali os 6 primeiros deve ter sido um bate-papo muito gostoso. Eu acho que até do Kimi pra frente ali deve ter sido um bate-papo gostoso. Do tipo, pô, o que aconteceu com você? Ah, meu carro quebrou. Pô, que bad. Que me lembrando, cara, 2005, perdi título porque a minha McLaren quebrava mais que qualquer coisa. O Lando Norris falou assim, pô, cara, e eu tô feliz por ter conseguido colocar minha McLaren atrás de uma Ferrari. Pô, na foto tem o Vettel e o Lando Norris. Quando que a gente viu isso? Então, esse GP ele foi muito bacana, que a gente teve tantos extremos, tantos sentimentos na corrida. É uma corrida que vai entrar pra história da Fórmula 1. Teve várias nuances, não é só dos primeiros pilotos. O grid inteiro tá bem embolado, mesmo os pilotos que não têm ponto ainda, tirando a Williams, que é uma situação à parte, a gente sabe que eles têm carro e condição de conseguir ponto. O Sainz, mesmo não ter terminado a corrida, a gente sabe que não é um piloto ruim, até porque o que aconteceu com ele foi algo... aquelas coisas, né? Disputa de corrida mesmo. Mas é uma disputa de corrida. Agora vamos falar sobre o Sainz. Na hora, meu lado McLarista foi um erro. Eu fiquei nervoso, falei assim, pô, mais uma com o Verstappen bateu. Depois você vai olhar, o Sainz ele foi afoito. Ele tinha um carro mais rápido, ele tinha vantagem da DRS, ele iria passar o Verstappen fácil. Agora fica aquela questão, todo piloto, toda vez que vai ultrapassar o Verstappen, tem que ficar nessa de tipo, tenho que tomar cuidado porque o Verstappen é louco, fecha brusco, ele é desleal na defesa de ultrapassagem. Eu acho que isso é algo que tinha que ser discutido aí na Fórmula 1. Olha, uma coisa é você sempre defender, ser aguerrido. Outra coisa é você prejudicar a corrida do outro. É você levar o outro a se prejudicar. Que aquele negócio do Senna. Vamos fazer. Eu vou fazer a ultrapassagem de você e te dou a opção. Ou você bate ou você deixa eu bater. Ou passar. É bacana, é romântico, mas não é eficiente. É bonito, mas não é legal pro espetáculo. Você tem um carro a menos do grid. Você tem uma disputa a menos na Fórmula 1. A Fórmula 1 vive discutindo esse negócio de reinvenção para poder ser disputadíssima. Todo mundo hoje está com o costume de falar que a Fórmula 1 tem que buscar dentro da Fórmula E ideias para poder ter um espetáculo grande. Mas o espetáculo já tá dentro da Fórmula 1. É só acertar as pontas. E uma das pontas é: Verstappen não pode mais ficar tirando o piloto porque ele quer defender posição. O Verstappen não pode mais ficar prejudicando o piloto para defender posição. Ele tem que defender posição. Mas não prejudica a corrida de outro piloto. Não faça isso. Não é legal, não é bacana pro espetáculo. Porque daqui a pouco ele vai... Se ele não se tornar campeão, ele vai ser o Gilles Villeneuve. Piloto brilhante, rápido, mas que foi subestimado. O fato do Verstappen e do Sainz ter se tocado é até engraçado você falar isso. A pista do Bahrein é uma pista que tem uma grande área de escape. A pista mesmo, ela tem um bom tamanho, né? Ela é bem ampla pra você realizar a ultrapassagem. E foi algo que também depois a gente viu na disputa do Ricciardo com o Hülkenberg, né? Era uma pista que tem espaço e o Hülkenberg falou, né? Eu deixei espaço pro Ricciardo, não precisava ele ter vindo com um carro pra cima de mim. Eu não sei se é tanto... É que a gente já viu, o Verstappen é algo frequente, né? Ele tá sempre envolvido em toques e sempre quem se toca com ele sai pior. Foi que nem ele com o Stroll. Que a gente ficou assim, não é o Pérez, não sei o que, não, é o Stroll. Tava ele e o Stroll disputando espaço, não tinha necessidade, o Stroll era um retardatário, deixa o retardatário repetindo o que aconteceu em Interlagos. Exatamente, deixa um retardatário, o retardatário tá com um pneu novo, ele tá mais rápido que você, deixa. Usa a vantagem do cara que tá na tua frente, usa DRS depois. A pista do Bahrein, por estar com 3 zonas de DRS... Obrigado, organizadores que ouviram o BBcast do Preview. Exatamente. Que é onde que a gente criticou e falou, 4 retas longas, e os caras me colocam só 2 zonas de DRS, porque não coloca 3, viu? O pessoal lá do Bahrein tá ouvindo o BBcast. Torço para que eles se tornem apoiadores. Exatamente. Como é que se falaria no idioma deles para poder... I don't know, but I need the cash. Não, tem que ser algo árabe. Habibi, esfirrados, alguma coisa assim. Enfim, tornem-se apoiadores, porque vocês estão ouvindo a gente colocar a terceira zona de DRS. Mas voltando, o Verstappen, não é que ele tinha que ter dado espaço, ele tem que
optar também por preservar a corrida do outro. É aquela coisinha de que você não dirige para você dirige também para os outros. O Verstappen, como a gente falou, esse lance na hora do Stroll, o Stroll tava mais rápido porque ele tava com pneu novo, gente. Deixa o cara seguir. Não, disputando, e tipo, era Stroll. Cara, é o piloto mais... Ele é pior que você, Verstappen. Porque o cara tá pagando pra estar ali. Literalmente. Ele faz o que ele bem quer no carro, então, porque ele vai ter peça pra poder repor. O cara não vai disputar campeonato tão cedo. Se um dia disputar, bacana, vai ser muito legal a gente ver um Stroll disputando o campeonato. Vai ser legal. Os haters podem achar ruim, mas vai ser legal. Agora, não adianta o Verstappen querer ser brilhante em ultrapassar a disputa de posição a todo momento, e a todo momento ele prejudicar alguém, e vai chegar uma hora que ele vai se prejudicar. E já aconteceu, o GP do Brasil. Toda vez que alguém for discutir alguma coisa de disputa de posição com ele vai lembrar. GP do Brasil, olha o que aconteceu com você lá. Tudo bem, hoje ele não se prejudicou. A corrida do Verstappen foi excelente, foi o que a gente falou. O cara tá lá na frente com o motor Renault, com uma Red Bull por braço. O Helmut Marko essa semana falou: nós não conseguimos levar todas os upgrades para o Bahrein ainda pro carro, porque o Gasly sofreu acidente em Barcelona com as peças protótipos, vamos por dessa forma, que seriam utilizadas pra frente. Então a gente não pode dar esse upgrade porque a gente perdeu peças lá. Como ele não ficou assustado com o carro rosa na frente dele, porque, né, brigou com o Ocon no Brasil, aí vê outro carro rosa, não, vou pra cima e vou tentar ultrapassar. Não tinha necessidade, até porque a gente viu outros pilotos justamente esperando a zona de abertura do DRS pra poder realizar uma passagem mais limpa. Giovinazzi e o Kvyat também bateram. Foi outro incidente de corrida desse jeito. Mas os dois foram de disputa de posição. Ah, não, eles ali estavam brigando, não, sim. Mas foi uma disputa de posição, foi na curva 10, que é aquela bendita curva que a gente fala, ela é ruim. É um cotovelo e ela é péssima. Ela é péssima. O Verstappen não, o Verstappen ele simplesmente é a todo momento. Agora você falou sobre uso de DRS. Hoje os pilotos estavam usando sabiamente elas até para defesa de posição. O Vettel usou contra o Hamilton. Ele, se eu não me engano, ele ficou atrás de um piloto que entrou nos boxes. Valeu, pegou a DRS na reta, usou. Então, assim, a vantagem da DRS é a vantagem de saber usar. E é isso que eu acho que o Verstappen tá precisando. Tipo, alguém chegar ali pra ele. Calma, aguarda que dá tempo de fazer. Sobre as equipes ali de ponta, na ponta a gente comentou acho que quase tudo. Eu acho que o que vale falar é o pit stop errado, a escolha de pneu errado do Hamilton. Não foi errado porque ele acabou ganhando, né, no final, mas o Hamilton ficou ali meio que jogado com aquele pneu vermelho, era o C3, né? Super macio, né, que super eles instalaram. Colocaram nele, ele teve voltas brilhantes, rápidas, mas só que de repente o carro começou a perder rendimento, acabou muito rápido. Então, assim, ele acabou tendo que fazer um pit stop a mais. Não, o pit stop a mais já era algo programado, até porque os da frente optaram realmente por fazer esse pit stop a mais. Não acredito que isso teria levado ele a fazer só um pit stop, até porque eu acredito que o pneu não duraria até o final da corrida para quem estava disputando na frente, tentando posições ali, até porque o que eles queriam realmente era pegar a posição do Vettel, né, com esse pneu super macio que colocaram nele. O único piloto que ia para uma estratégia de uma parada mesmo foi o Ricciardo, que largou de super macio, trocou na volta 24, colocou os macios para poder ir até o final. Realmente, se ele tivesse seguido, né, na pista, ele e o Hülkenberg teriam sido esses pilotos de apenas uma parada. Vamos aproveitar, vamos falar da Renault, e como você disse na entrada, sofreu o raio da morte. O lance do Ricciardo foi estranho, ele ia largar em 11º, é uma posição que a partir de 11º você pode optar por mudar o pneu. Aí ele ganhou a 10ª posição com a penalização do Grosjean. Era pra ter tido até mesmo um desempenho bom na corrida. O carro da Renault não está aquela maravilha que a gente pautou nos treinos de Barcelona. Porque lembra que a gente conversou? O carro da Renault é um carro que pode sofrer mais de uma mudança, mais de uma alteração e sempre tá melhor. Eu acho justamente que esse é o problema. Eles têm tantos setups diferentes do carro que eles não estão conseguindo achar algo adequado pro carro. São várias, né, variáveis que o carro tem. O GP do Bahrein é uma corrida um pouco complicada porque a gente tem só o segundo treino livre para você ajustar o carro para uma classificação e para uma corrida, que é ali que você faz simulação de corrida e a simulação da classificação que consegue chegar o mais próximo do que a gente vai obter na corrida. Então eu vejo a Renault nesse momento com um problema de acerto no próprio carro. Eles não estão sabendo achar o que é necessário para o carro. Ricciardo e o Hülkenberg abandonaram em momentos juntos, né? A diferença deles foi de pouca coisinha ali, eles abandonaram na mesma volta. Até
um próximo do outro, só que o problema deles foi um pouco distinto, porque o carro do Ricciardo apagou com algum problema mecânico, né? E o do Hülkenberg teve problema no motor. E foi isso que apagou o carro. Porque a gente vê aquela fumaça saindo do carro e o carro do Hülkenberg parando. Então a gente teve 2 problemas diferentes nos carros que fizeram eles fizeram os carros pararem juntos. Não, acho que eu nunca vi isso na Fórmula 1. Na mesma volta, 2 carros sem se tocar, sem nada, da mesma equipe, simplesmente parar. Parece que estava programado, passou a linha de chegada, o carro desliga. Foi bem na curva 1, né? Foi na curva, bem... Os 2 foram na curva 1, na mesma volta. Vai saber, às vezes é praga de mãe, de santo tipo. Justamente essa parada da Renault foi o que trouxe o pódio pro Leclerc, porque se isso não tivesse acontecido, o Leclerc ia perder a posição dele pro Verstappen, porque era o piloto que tava com pouca diferença pra ele. O Leclerc, de novo, é aquela coisa, né? Você não torce pra Ferrari em momento algum, né? Ferrari é o ódio mortal de todo mundo que acompanha a Fórmula 1, exceto pro Valese, que ama a equipe, né? Mas para as outras pessoas que não torcem, nossa, não quer ver a Ferrari na frente de jeito nenhum. Chega da era Schumacher, né? Aí, de repente, aparece um menino novo, esse piazinho, esse piá que ninguém, né? Nunca nem viu, digamos assim. Aí você chega no final da corrida, né, já pensando no episódio da Netflix, aquele choro, né, querendo que o moleque pelo menos termine no pódio. Eu até falei pro Rubens, pelo amor de Deus, o Hamilton já tem várias vitórias, por que não faz um papelzinho aí de escudeiro, mantém a posição do menino? Fiquei afoito. O lance do Leclerc é engraçado. Hoje praticamente é uma ode ao Leclerc esse podcast, porque correu muito, assim, cara, foi gostoso demais ver a corrida dele. Foi até a parte da quebra, desculpa, foi muito bacana acompanhar. A gente olhava o timeline, né, os tempos. O GP do Bahrein, até lembrando a corrida do ano passado, foi uma corrida fácil pra Ferrari. Nossa, cara... Pneu no frangalho... Mecânico com a perna quebrada. Kimi tava correndo bem, Kimi tava, se não me engano, tava em segundo, alguma coisa assim. Tava uma corrida boa, de repente, do nada, a Ferrari teve um reviravolta. Teve a vitória? Teve. Mas foi um pódio com o mesmo clima pra Ferrari. Porque tinha o Francesco lá, tava machucado. Com a perna, que é um mecânico... Que é um mecânico que é a cara da Ferrari. Aí até ele voltou essa semana. Os câmeras, toda vez que filmava o box, procurava focar ele. Então a Ferrari tá tendo, né, nas 2 últimas corridas, uma situação no Bahrein que tá sendo bem tensa. Que, tipo, eu acho que por ser o país dos donos da McLaren, o pessoal lá tá caprichando na macumba contra a Ferrari. Exatamente. Agora a gente também assiste, né, essas 2 corridas que teve, já pensando nos momentos Netflix, porque, como disseram no Twitter, né, a Renault e a Haas estão fazendo de tudo pra poder dominar mais uma temporada. Pra criar um drama a mais na temporada. Agora eu quero imagens, né, fica aqui, já que aproveitando que vocês escutam o nosso podcast direto do Bahrein, né, Ferrari? Pode ceder as imagens aí, não vamos ficar de fora da próxima temporada, né? Se decidir colocar aí, pode citar aqui o VP. Eu acho que vai ser só mesmo na próxima temporada do Drive of Survive que a gente vai ver o pódio, que a gente vai ver a saída, porque novamente a Globo dá aquela tesourada bonita. Meu pai, vou falar, né, do meu pai só um pouquinho. Meu pai não é aquele cara que acompanha a Fórmula 1. Eu até tenho um texto falando do Senna, que o Senna, depois da morte dele, em casa não se via corrida. A gente via uma ou outra, assim, quando tava passando de manhã, que você ligava a TV e tava ali a corrida, mas não era algo que os meus pais buscavam mais pra poder assistir. E o GP do Bahrein, meu pai fez questão de assistir. Aí, quando eu liguei pra ele, mas o que foi aquele menino na Ferrari? Eu nem sabia quem era aquele menino. Nossa, eu fiquei muito chateado com a corrida. E meu pai, ele é um torcedor do Bottas, né? Meu pai admira o Bottas desde da época da Williams, assim, tipo, assistiu uma corrida do Bottas na Williams, meu pai começou a gostar do Bottas, não sei porquê. Mas enfim. E ele, a Mercedes e o Bottas, e eu ficava prestando atenção nele, e eu queria que ele tivesse passado o Hamilton, né, mas muita diferença. Mas, filha,
A Ferrari hoje, nossa, mais um problema deles. Eu não acredito que acontece nessa equipe. Porque meu pai, quando eu ligo pra ele quando tem corrida, ele manda fazer um review pra ele da corrida, né? É quando você ele não já assiste. treina, né? Eu já treino antes de fazer aqui. Aí ele, mas a Ferrari de novo? Aí essa vez ele pôde ver a corrida e tirar as próprias conclusões dele da Ferrari. E essa corrida foi num horário bacana, foi legal até pra quem não é tão assíduo sobre a Fórmula 1. E uma das coisas que eu fico feliz é que a gente tá recatequizando muitas pessoas a voltar pra Fórmula 1. Ou pelo menos, né, pra discutir sobre a Fórmula 1. Lá no escritório eu tenho o Luiz Félix, que é um dos apoiadores, que trabalha comigo. Sempre vem, conversa, aí outros advogados estão próximos de mim, às vezes comenta. E hoje eu achei engraçado que na hora que como eu já falei, o pessoal conhece, eu não tuito, não entro nas redes sociais durante a corrida, porque eu foco na corrida e tal. É uma coisa que eu sinto falta, mas se vocês quiserem que eu participe, peçam. Eu achei legal que eu recebi mensagem de um advogado que eu sei que dificilmente ele pararia domingo, almoço pra assistir. Ele falou, cara, que corrida! Aí ele se estendeu, fez uma análise bacana. Eu falei, gente, que legal, né? Então, quem sabe a gente conversando mais, é lógico que a gente não vai fazer ninguém acordar 3 horas da manhã pra assistir o GP da China, mas próximos GPs que forem no horário de almoço, horário de café da manhã, incentive as pessoas a assistirem, a conversar sobre, porque a Fórmula 1, acho que mesmo não tendo brasileiro, como tu não fala que tem, o brasileiro só acompanha esporte quando tem brasileiro vencendo, mas a gente tem um pessoal lá que tá disputando que vale a pena assistir. Foi algo que a Maia Barbosa mesmo falou no Twitter dela, né? A gente não tem um brasileiro, mas o Brasil consegue levar nos Trending Topics, quando tem corrida, a hashtag da Fórmula 1 lá pra cima. Sim. Todo mundo comentando. Então eu acho legal até mesmo para as pessoas que não assistem. Hoje não tem mais TV Globinho, né? A Fórmula 1 tá roubando o desenho de ninguém, roubando nada, tudo pra poder assistir. É uma coisa que eu queria mais que os meus amigos que não acompanham, né, fora desse círculo de amizade que a gente tem, e às vezes dessem uma olhada na corrida. Porque eu vejo a Fórmula 1 como um misto de emoções. A gente tá... Pra muita gente é só ver a corrida, mas a gente tem que focar nas pessoas que estão ali dentro. Que nem o GP do Bahrein, são 57 voltas, mas é uma corrida que proporciona muita ultrapassagem, então a gente via mudanças dinâmicas, né? Era uma lindo. Corrida maravilhosa nesse sentido de... Visualmente ela é bonita. Exatamente, também. ela chama atenção, ela é uma pista que a corrida tá sendo feita à noite, né, no entardecer. Eu achei fantástico a hora que eles batiam com o assoalho no chão, que saía todas aquelas faíscas. Aquilo à noite é maravilhoso você ver aquilo. Então, visualmente, a corrida também, né, principalmente do Bahrein, chama bastante atenção. O que a gente poderia falar sobre o GP do Bahrein, dentro de tudo que aconteceu, foi isso. Foi uma corrida espetacular. Então, Débora, acho que é isso. Próximo BBcast vai ser sobre a Stock Car, a corrida de número 500, lá no Velopark. Aos fãs da Stock Car, fiquem com a gente. Quem não acompanha a Stock Car, já fica o convite para acompanhar. Eu sou o Rubens GP Neto. Novamente convido a todos a conhecer o apoia-se do Boletim do Paddock. E até a próxima. Bom, amigos, obrigada por escutarem até aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre a corrida ou outros assuntos de automobilismo, vocês podem falar comigo pelo Twitter, Deflau. Um beijão, obrigado e até mais.